E estamos de volta com mais um Gole o Taco, olha aí. E hoje, sobre o peso de começar uma nova história quando se é a mente por trás de uma das maiores obras-primas dos animes e dos mangás, Hiromu Arakawa. Hoje vamos falar de Daemons of the Shadow Realm, ou Yomi no Tsugai. Estou aqui com a Doca. Olá, Doca. Olá. E roda a vinheta, vamos lá. E então, em Daemons of Shadow Realm, eu já vou começar falando que é uma loucura o primeiro episódio. Então ele começa ali com os gêmeos Yuru e Azar, em uma vila isolada, parece um bolsão temporal no meio da terra, sei lá. E aí, aparentemente, é intocada pelo tempo. Então é meio a época mais, diria, feudal ali do Japão, algo do tipo, né? Então, nessa vila, temos uma invasão de um exército, tiroteio pra lá e pra cá, mortes, tem muita cena até um pouco gore, até bem violenta nesse primeiro episódio, e você fica perdido. Nossa, mas o que tá acontecendo? Que tipo de anime é esse? Nossa, Hiromu faz um anime desse tipo, assim, meio, né, na loucura. Aí no final do episódio, somos apresentados por duas entidades que são os Tsugai, são os Daemons, né? Que daí o interessante é que quem os controla em dupla. Então tem o da direita e o da esquerda. Muito interessante isso aí. E assim começa Daemons e se desenrola o anime, colocando em episódios pitadas e pitadas de contexto para a gente entender melhor como que funciona esse mundo e como que diferencia daquele sistema clássico da alquimia em Fullmetal, como que a Hiromu trabalha este mundo. E aí, que você pode falar sobre o seu primeiro impacto, Doca, com o Daemons? Eu acho que não tem como negar, né, que aquele primeiro episódio, a emoção da invasão é realmente muito chocante, porque quando começa a história e a gente tá falando de histórias fantásticas, né, a gente tá sempre pronto para conhecer esse novo mundo. Então a gente começa com uma trama que aparentemente é histórica. Então, ó, com o protagonista caçando com arco e flecha, com esse aspecto feudal que, por exemplo, a gente viu em Inuyasha, né, e Hum, tal qual Inuyasha, na verdade, é um confronto de tempo. Eu não sei se é meio que um bolsão temporal ou é tipo um plot meio assim, A Vila, sabe, do Shyamalan? É esse, uhum. né? Que é como se fosse, assim, um local onde fingiu-se que estava no passado para proteger um plot maior. E aí nós somos chocados, então, com essa invasão, com essa luta, com toda essa situação, e a gente fica: o "Que está acontecendo? O que está rolando?", né, porque realmente é um choque. E então começa então essa trama sobre poderes, sobre entidades, sobre um mistério, sobre organizações e também sobre a ideia de você ser jogado em um mundo tecnológico, quando tudo que você foi acostumado era um aspecto histórico. Eu acho que não tem como a gente entrar numa obra dessas sem fazer algumas associações a Fullmetal, por causa da própria autora, né. Metal Alchemist Brotherhood é considerado um dos melhores animes de todos os tempos, por muitos considerado o melhor anime de todos os tempos, né, a popularidade é inegável. E aí, o nosso protagonista, ele lembra muito o Edward, né. Uhum, Não só em questão física, a questão dele ser loiro e tal, mas com aquela personalidade esquentada, meio assim, piadista, mas um pouquinho mal-humorado. E eu acho que isso também vai entrar em como as pessoas vão assistir o anime, porque eles vão pensar assim: "Ai, mas será que vai ser tão bom quanto Fullmetal? Ai, será que o personagem será tão carismático quanto era o Edward?". Isso uhum. pode ser bom ou pode ser ruim, porque querendo ou não são obras completamente diferentes, né, usam do elemento fantástico também, um pouco de realismo fantástico eu diria até, né, mas também bem diferentes, com propostas diferentes, e eu acho que sempre quando a gente pensa em questão de autor, né, é meio difícil você comparar uma obra lá do passado, que foi há anos atrás, que ainda estava em construção, que tem questão de maturidade, com algo mais recente. Então, é isso, né, ir com cuidado, mas ir. Isso, é um dos pontos fortes que eu acho, e você comentou bem que ele é parecido com o Edward, é que ele foge, né, do arquétipo herói bobo, típico de shonen, típico de isekais, típico de, né, de animes Uhum. que a gente vê aos montes aí.
E apesar dele aprender um pouco todo episódio, ó, sobre tecnologia, o que que é um celular, o que que é, sei lá, luzes da cidade, né, ele é um cara muito observador, ele é um caçador nato, ele é um observador nas batalhas, ele é um cara, sei lá, muito pragmático, ele sabe o que que ele vai fazer, o que ele quer, onde vai aplicar o golpe, enfim, ele nas primeiras batalhas, pelo menos, você vê que ele tá bem à frente de muitos inimigos ali que ele enfrenta, né. Então eu acho isso ele muito interessante dele e pelo que eu vi, vai evoluindo durante a série. Ele vai ficando cada vez mais bacana. No primeiro episódio, ele parece um pouco meio ali perdido, porque é isso, o mundo que ele conhecia desmorona e, né, invadido por helicópteros e soldados, então o cara estava meio perdido. Mas depois ele se acostuma bem ali à vida da cidade, anda de carro ali com a galera, então eu acho isso bem interessante. É, eu acho que o forte das obras do Hiromu, não só pensando em Fullmetal, mas ela tem as outras, né, tem a Lenda de Aslan, se eu não me engano, e também tem o Silver Plate, Silver Spoon, que eu não vou lembrar exatamente o nome, mas tem uma outra obra dela. É sempre a construção dos personagens. Eu sinto que muitas vezes quando a gente vê animes e mangás, há um foco muito grande em protagonista somente, ou talvez ali num pequeno núcleo, né, assim, nos 2 amigos, aquele famoso trio que acontece muito em shonen, mas os outros personagens acabam caindo um pouco, assim, no background, porque, tipo, eles não são desenvolvidos bem. É dada a eles uma característica só de personalidade, aquilo se mantém sempre, não acrescenta profundidade. E a Hiromu, ela é uma mangaka e uma autora que vai além. Então ela sempre tenta trazer essa questão da construção de todos os personagens ao redor e também a tridimensão dos personagens, né, um debate sempre, assim, não é só o mal versus o bem, "Ah, esse personagem é o vilão, ele é extremamente ruim, ele é extremamente mal", ou "Ah, esse cara é um mocinho, ele é extremamente bom", mas é realmente o diálogo, assim, dessa área cinzenta, né, que às Uhum. vezes o vilão ele faz coisas más, mas com um objetivo bom, e em contrapartida o mocinho quer fazer algo bom, mas acaba causando mal pela falta de ação dele. Então, é isso realmente, esses personagens cinzentos que fazem ser eles ser tão carismáticos, né, que a gente cria essa proximidade, que a gente acaba gostando deles, porque a real é que quando a gente olha ao nosso redor não existem vilões mocinhos, né, só existem pessoas. Ah, sim. Quanto a Hiromu, né, viver sob a sombra de Fullmetal, eu acho que Daimon caminha com seus pés ali, ainda não sei se vai ser uma grande obra, um grande anime, mas é de fato interessante. Eu achei a obra muito boa e tem a sua própria identidade, eu acho que não vira a comparar, né. É, eu acho que qualquer pessoa que for assistir, caso você ainda não tenha assistido, é ir com a mente aberta e com expectativas neutras. Porque a obra é muito charmosa, ela tem muitos pontos positivos, mas claramente, justamente por ser da autora de Fullmetal, que é um anime tão conhecido, que é um anime tão querido, as pessoas acabam indo com talvez expectativas de encontrarem a mesma coisa, de encontrarem a mesma dinâmica, e não é isso, né, são obras diferentes. Existem sim similaridades escritas pela mesma pessoa, mas são obras diferentes e talvez a gente não sabe, né, ainda está num progresso, mas eu acho que às vezes as pessoas vão com essa expectativa de ser incrível, de ser fantástico, de ser a melhor coisa do mundo, e às vezes é só bom. E aí cria-se uma decepção, mesmo esse bom já sendo ok, sabe, já sendo algo de qualidade. Então ir mesmo com a mente aberta, com as expectativas neutras, de conhecer um novo mundo, uma nova história, novos personagens, embarcar num mistério, porque há um mistério na trama, né, que vai ditar o caminho dela e observar, porque o próprio mangá que está saindo aqui no Brasil pela JBC também ainda está caminhando, então ainda tem, ó, tem tem chão. Ah, bacana. Então é isso, se você busca uma fantasia urbana, né, um sistema de poder, novo, inteligente até, achei bem interessante. E um mistério que avança a cada episódio, eu acho que é uma ótima pedida, um ótimo anime que eu acho que vai ter mais e mais temporadas e vai continuar por muitos mais episódios. Então é isso, a gente vai chegando ao fim. Se você curtiu este vídeo, curta, compartilhe com seus amiguinhos que estão vendo os animes da temporada e apoie o nosso canal. Valeu, galera. Até mais. Obrigado, Doca. De nada.